Há 3 semanas atrás, eu fiz um vídeo sobre os 7 livros de teologia que todo teólogo iniciante precisava conhecer. Inclusive é o vídeo mais acessado aqui do canal. Se você não viu ainda, clica nesse card aqui e assiste, tá? Mas naquela ocasião, algumas pessoas me pediram que eu fizesse um novo vídeo sobre livros, mas dessa vez eu falasse sobre como começar uma biblioteca teológica. E eu entendo essa dúvida porque quando eu fui começar a comprar os livros da minha biblioteca, eu tinha às vezes R$ 150, R$ 200 e pensava, poxa, o que eu compro dessa vez? E aí você tem que escolher com cuidado, um por um, porque você não quer pegar aqueles R$ 200 e gastar numa coisa que vai ser repetida, de algo que você já tem, ou que não vai te trazer a mesma informação que te traria se você tivesse comprado outro livro do mesmo tema pelo mesmo valor. Então é exatamente isso que eu quero te ajudar aqui nesse vídeo. Quero te ajudar a começar a construir sua biblioteca teológica pelo melhor custo-benefício. Então a gente vai ver um panorama sobre tipos distintos de livro, sobre teologias sistemáticas, comentários bíblicos, bíblias de estudo, introduções, panoramas, dicionários. Tudo isso a gente vai ver nesse vídeo, por onde começar, o que faz sentido comprar para que você gaste o mínimo possível e tenha o melhor retorno possível para quem está iniciando uma biblioteca teológica. Antes de continuar, você precisa fazer uma pergunta sobre o tipo de biblioteca que você tem em mente. Eu, por exemplo, tenho 3 bibliotecas, 2 digitais e uma física. A minha maior biblioteca, ela sequer é física, ela é digital e ela é dentro de um programa, um software que se chama Logos. O Logos é o maior software de teologia do mundo. Ele é um software de pesquisa. Lá dentro você tem artigos, você tem ferramentas exegéticas, você tem construtores de sermões, você tem devocionais, estudos. É uma coisa absurda. E lá dentro está a minha biblioteca, a maior de todas, digital. Por que isso? Porque o Logos funciona como uma espécie de um indexador. Quando eu faço uma pesquisa, você tem que imaginar esse programa como se fosse o Google. Eu estou fazendo uma pesquisa dentro do Logos, eu não estou procurando apenas em um livro, mas em todos eles ao mesmo tempo. Então, para quem trabalha principalmente com pesquisa, estudo e que compõe material teológico mais denso, o Logos é uma ferramenta sensacional, mas ela não é barata. Eu devo ter uns 3.000 livros, mas eu paguei alguns milhares de dólares para isso, para que eu conseguisse ter essa biblioteca totalmente digital. E, inclusive, se você quer saber mais sobre o Logos, escreve aqui embaixo que depois eu faço um vídeo só explicando mais sobre esse programa. A minha segunda biblioteca também é digital e é dentro do Kindle. E lá no Kindle eu tenho aproximadamente 400 livros e são todos do mesmo estilo. É aquele tipo de livro que eu vou ler de forma corrida, que ele não vai me servir de pesquisa, ele não vai me servir de consulta, mas são livros principalmente voltados à espiritualidade, porque eu prefiro que eles estejam lá do que ocupando espaço na minha prateleira, por exemplo. Geralmente lá dentro tem C.S. Lewis, A.W. Tozer, livros que trabalham a minha espiritualidade. Liturgia do Ordinário, Celebração da Disciplina, Inteligência Humilhada, vários livros que eu vou ler ele de capa a capa de uma vez só. E a minha terceira biblioteca é a minha biblioteca física, e dentro dela tem 2 tipos de livro. Tem aqueles que eu comecei a comprar antes de eu ter o Logos, vários deles, e tem outros que eles ainda não existem dentro do Logos. São geralmente lançamentos, porque principalmente a Vida Nova e a Shed, 2 editoras gigantescas aqui no Brasil, estão tendo uma série de lançamentos incríveis nos últimos anos. E coisas que a gente não tem ainda dentro do Logos. Eu preciso comprar esses físicos para que eu tenha acesso a esse tipo de material. Então isso é necessário de você pensar antes de você sair comprando, porque talvez você compre uma teologia sistemática dentro do Kindle e vai ser muito difícil de fazer uma pesquisa dentro do Kindle. Dito isso, a gente pode começar então a ver os nossos livros e o que eu trouxe para vocês aqui nesse vídeo. Então vamos começar com todos os livros. Lembrando que tudo que eu for mostrar aqui, você vai encontrar o link de compra aqui embaixo na descrição desse vídeo. É exatamente o mesmo valor se você for lá na Amazon e pesquisar pelo livro para comprar. A diferença é que se você clicar nesse link, você vai estar ajudando esse canal. Então se você gostar de qualquer coisa que você encontrar nesse vídeo, por favor, faça a compra pelo link, em vez de ir lá na Amazon pesquisar. O que eu trouxe aqui? Eu trouxe teologia sistemática, introdução geral à Bíblia, comentários bíblicos, e comentários bíblicos eu vou deixar por último porque eles são os mais complicados de se explicar. Bíblia de estudo, panoramas e por aí vai. Vamos começar pelo que é mais simples, na minha opinião é mais simples. Bíblias de estudo, tá? Existe uma série gigantesca de bíblias de estudo no Brasil. Bíblias de estudo é aquele tipo de material que faz sentido para quem tem que fazer uma palavra para uma célula ou para um pequeno grupo. Para quem talvez frequentemente traz uma palavra de 10 minutos, 20 minutos aqui ou ali. Para quem quer pegar uma Bíblia e quer entender a Bíblia de forma geral, sem ter que consultar nada externo, ou seja, eu quero entender a mensagem da Bíblia, quero entender o que isso aqui quer dizer.
Bíblias de estudo, elas vão acompanhar comentários junto com o texto. Então, à medida que você lê 2, 3 versículos, você vai ver alguém comentando aquilo. Para quem mais serve Bíblia de estudo? Para quem quer ter um panorama bíblico simples, mas entender o panorama completo da Bíblia. Para quem quer entender um pouco melhor como funciona cada texto e assim por diante. Então, na minha opinião, Bíblia de estudo não faz muito sentido para quem está pensando numa biblioteca teológica, porque você vai gastar lá os seus R$ 200 numa Bíblia de estudo, você poderia ter pego esse dinheiro, esse mesmo valor, e ter comprado um comentário completo da Bíblia, que seria mais completo do que uma Bíblia de estudo, por exemplo. E com mais 20, R$ 30 você compra a sua Bíblia preferida. Se você está pensando numa biblioteca a longo prazo, faz mais sentido do que uma Bíblia de estudo. Mas digamos que mesmo assim, você quer uma Bíblia de estudo para completar, para ter ali na sua biblioteca. Eu vou te dizer qual que é a melhor de todas. A melhor Bíblia de estudo que a gente tem no Brasil hoje é essa aqui, ó, a Bíblia de estudo Thomas Nelson, tá? Ela é na versão NVI e eu explico por quê que ela é a melhor que a gente tem. Primeiro por causa dos organizadores, o organizador dessa Bíblia que é o Carson. O Carson, na minha opinião, é o melhor teólogo vivo da atualidade. Segundo, porque cada comentarista dessa Bíblia, ele é especialista na parte da Bíblia que ele está comentando. Então, por exemplo, se você for lá em Romanos, você vai ver que o comentarista é um cara chamado Douglas Moo. O melhor comentário de Romanos da história da humanidade, quem escreveu foi o Douglas Moo. E assim por diante. Cada comentário que você vai encontrar nessa Bíblia, ele faz parte do campo de estudo daquele comentarista em específico. E se não me engano, são 50 ou 60 comentaristas que tem aqui dentro dessa Bíblia. O que mais que você vai encontrar aqui? Mapas. Você vai encontrar introduções a cada um dos livros. Você vai encontrar introduções aos gêneros literários. Então ela acaba sendo a mais completa de todas, na minha opinião, ao mesmo tempo que ela tem os melhores comentaristas para cada seção da Bíblia, tá? Minha recomendação número 1, então, é a Bíblia de Estudo Thomas Nelson. Se você for uma pessoa que congrega numa igreja completamente reformada, uma presbiteriana, aquelas que têm fé reformada que ensina calvinismo de 5 pontos do púlpito mesmo, sabe? Se for uma igreja assim, eu vou recomendar outra Bíblia no lugar, a Bíblia da Fé Reformada, da Fiel. Por quê? Porque no sentido de comentário, estrutura, construção da Bíblia, ela é tão boa quanto essa, tá? A diferença é que ela é voltada para um público mais específico do que a Bíblia de Estudo da Thomas Nelson. Então, número 1, Bíblia de Estudo da Thomas Nelson, melhor Bíblia de Estudo do mercado, se você quiser uma. Como eu já mencionei, se você vai compor uma biblioteca teológica completa, não vejo muito sentido em ter uma Bíblia de estudo. Mas, se você quer mesmo assim, Bíblia de Estudo Thomas Nelson, o link está aqui na descrição. Terminamos as Bíblias, vamos para a teologia sistemática. A primeira de todas, eu trouxe 3 opções aqui. A primeira de todas é o melhor custo-benefício, tá? Wayne Grudem, Teologia ao Alcance de Todos. Por que eu estou trazendo essa aqui? Como eu mencionei, é a mais barata. Ela é mais barata porque a capa é mole, as páginas são amarelas, são muito boas, o material é muito bom, mas o tamanho dela é menor. Geralmente uma teologia sistemática é maior do que isso aqui. Wayne Grudem, ele conseguiu sintetizar a teologia sistemática em 788 páginas. Isso aqui é um feito incrível. E de todas, ela é a mais acessível. A gente está falando de um livro que nos dias de hoje está entre 70 e 80 reais. Você não vai encontrar nada nesse preço, com essa qualidade, que seja capaz de bater essa teologia sistemática, tá? Então, se você está pensando em custo-benefício, essa aqui é com certeza a teologia sistemática melhor custo-benefício do Brasil hoje. O Grudem ainda tem uma versão dela ampliada, que é uma versão azul, se chama Teologia Sistemática, e deve custar em torno de uns 200 reais. Eu não vou recomendar ela aqui, ela é muito boa também, mas eu vou recomendar outras no lugar. Se você está pensando em valor, custo-benefício, essa teologia sistemática é imbatível para você começar. A segunda que eu trouxe é uma muito específica, que é uma teologia sistemática do Franklin Ferreira com o Alan Myatt. Por que eu estou trazendo essa daqui? Por que eu estou chamando ela de específica? Porque ela é uma teologia sistemática que, junto com ela, ela engloba questões históricas e questões apologéticas para o contexto do Brasil. Para quem não sabe o que é apologética, tem a ver com defesa da fé. Então, o Franklin Ferreira e o Alan Myatt, eles não só fazem uma teologia sistemática reformada, como eles fazem uma leitura do contexto brasileiro, das religiões no Brasil, do tipo de religiosidade que existe no Brasil, a fé brasileira, e trazem respostas tanto históricas quanto apologéticas para que a teologia seja aplicada no nosso contexto. Então ele não é apenas um livro de doutrina, ele traz também aplicações, ele ajuda com que a gente insira essas doutrinas dentro do contexto brasileiro. E para mim isso aqui é ouro, tá? A gente não tem um livro parecido com essa proposta no Brasil.
E a minha terceira teologia sistemática, ela vai aparecer aqui na tela, porque eu não tenho ela física, ela está dentro do Logos, mas é a teologia sistemática do Millard Erickson, tá? Eu vou colocar o link de compra dela aqui embaixo, igual todos os outros livros, como eu já mencionei. E a teologia sistemática do Millard Erickson, eu vou colocar como a melhor teologia para quem está começando sua biblioteca. Por quê? Porque ela é totalmente completa. Ela é superior à do Wayne Grudem. Ela não tem a mesma proposta do Franklin Ferreira, mas ela é superior à do Franklin Ferreira. Em nível de pesquisa, do estilo de leitura, da construção teológica, das argumentações do Millard Erickson e tudo isso, na minha opinião, se você puder gastar um pouco mais do que a do Wayne Grudem, é com certeza a melhor opção desse vídeo, tá bom? Então eu estou trazendo aqui 3 propostas. Uma custo-benefício, do Wayne Grudem, uma pensando no contexto brasileiro e uma que eu vou colocar como a número 1 pelo valor dela. Nessa casa de valor ali, que é o valor intermediário para uma teologia sistemática, a do Millard Erickson é imbatível e seria a minha opção número 1 para quem está começando uma biblioteca teológica. O segundo tipo de livro que eu vou trazer aqui são panoramas bíblicos, tá? Um panorama do Antigo e um panorama do Novo. Já vou adiantar algo. Eu vou colocar o panorama no mesmo tipo de livro que é a Bíblia de estudo, tá? É aquele tipo de coisa que você pode ter, mas talvez gastando um pouquinho mais, 30, 40 reais a mais, você consegue ter ele e mais uma série de coisas juntas, comprando, por exemplo, uma introdução ao Novo Testamento, em vez de um panorama do Novo Testamento. Mas digamos que você está olhando para isso e está falando assim, tá, mas eu quero só o panorama, eu quero algo focado só no contexto, eu não quero entender a teologia do Novo Testamento, eu não quero alguém focado em destrinchar a teologia do Antigo ou do Novo Testamento. Eu quero só saber do cenário. E geralmente panoramas trazem mais figuras também. Então eu vou apresentar para você o melhor panorama do Antigo Testamento e o melhor do Novo Testamento que nós temos hoje no Brasil. Ambos são da Vida Nova. O do Novo Testamento é do Robert Gundry, é esse aqui. Lembrando que o link vai estar aqui embaixo na tela, tá? E o do Antigo Testamento é do Gleason Archer. Eu acho que já tem uma reimpressão desse aqui mais nova, se não me engano. Essa aqui já está um pouquinho antiga, tá? Mas lembrando, daqui a pouco eu vou mostrar algo que eu considero melhor do que esse. Mas se você quiser panoramas, esses 2 livros são os 2 melhores que a gente tem em todas as opções de panoramas de Antigo e Novo Testamento aqui no Brasil. O terceiro tipo de livro que eu trouxe aqui tem a ver com a canonização da Bíblia. Você precisa conhecer e ter materiais sobre a questão, uma introdução sobre a Bíblia, o que é a Bíblia, como ela foi composta, o cano das Escrituras, a autoridade das Escrituras e assim por diante. Eu trouxe aqui 3 opções. A mais custo-benefício que eu vou dizer que a gente tem é essa aqui, ó, o Cânon das Escrituras, do F.F. Bruce. Essa aqui é a versão antiga desse livro, a gente tem uma versão nova dela, tá? Eu vou colocar aqui embaixo o link da versão nova, se você quiser adquirir. E das opções que eu trouxe, essa aqui é a melhor custo-benefício, né? Se você está pensando em algo bem completo e mais acessível, é o Cânon das Escrituras, do F.F. Bruce. Se você achar em algum lugar de forma acessível, algo melhor do que o Cânon das Escrituras é esse aqui, ó, A Inerrância da Bíblia, do Norman Geisler, tá? Porém, esse livro aqui ele não é mais impresso. Eu tenho ele, inclusive não me desfaço de jeito nenhum. Foi um livro que eu tive que usar numa pós-graduação de Teologia Aplicada. E eu comprei ele usado porque eu não achei mais para comprar. Mas digamos que você encontre ele por aí. Eu recomendo muito A Inerrância da Bíblia, de Norman Geisler, tá? Se você tiver que escolher entre os dois e você conseguir achar esse aqui por um preço acessível, vá nesse aqui. Se você não conseguir achar esse aqui, o que é mais provável, então, e você não quer gastar muito, vá para o Cânon das Escrituras do Bruce. Agora, digamos que você quer dar um passo além e quer comprar algo super completo e você não tem problema de desembolsar um pouquinho mais. Aí a gente vai para outro do Norman Geisler, que é esse aqui. É a Introdução Geral à Bíblia. Você até percebe que ele é bem maior, né? Aqui a gente tem basicamente os 2 livros juntos e até mais aprofundado. Esse aqui é o mais completo que a gente tem hoje sobre uma introdução geral à Bíblia, uma análise abrangente sobre inspiração, canonização, transmissão e tradução da Bíblia. Com certeza você precisa de um livro desse na sua biblioteca. Se você puder despender um pouco mais de grana, vá direto nesse aqui, que você vai ter uma obra mais completa do que as outras 2, tá? Agora há pouco eu falei sobre panorama do Novo Testamento. E eu falei que talvez compensava ir direto para uma introdução ao Novo Testamento. Eu tenho várias introduções ao Novo Testamento, talvez umas 20 diferentes. E todas são mais ou menos a mesma faixa de preço. Então eu vou trazer uma aqui que eu considero o melhor custo-benefício e muito completa, muito concisa, muito bem construída por 2 teólogos muito renomados, talvez
o que eu diria que são mais renomados na atualidade pensando em Novo Testamento, que é o Carson e o Douglas Moo, tá? E aí eu vou te explicar a diferença sobre o panorama e a introdução ao Novo Testamento. Então aqui, ó, eu tenho a minha recomendação. Introdução ao Novo Testamento do D.A. Carson e do Douglas Moo, tá? E aqui do lado eu tenho o panorama do Novo Testamento que eu já mostrei antes, só para você comparar. Então veja como a introdução ela é um pouco maior do que o panorama. O que você vai encontrar aqui? Você vai encontrar mais ou menos 70% do que você encontra no panorama, você vai encontrar aqui dentro também. Só que o restante do livro você vai encontrar toda uma teologia do Novo Testamento. Entre 70% e 80% do panorama você vai encontrar aqui dentro. Então não tem muito sentido, talvez, você ir para esse. Faz mais sentido você já ir para esse aqui completo. Porque você vai ver a teologia de Paulo, como é que funcionava, a cabeça, a organização, os temas organizados teologicamente, e junto com tudo isso você já tem o panorama aqui, tá bom? Então, me parece que faz mais sentido ir direto para uma introdução ao Novo Testamento do que um panorama. A mesma coisa funciona para o Antigo Testamento, mas a gente vai falar deles daqui a pouco. E eu trouxe mais duas opções de Novo Testamento, que elas têm uma pegada um pouco diferente, tá? E eu já explico. Se você quer algo que é mais focado em panorama, mas que também traga questões teológicas, em vez do Moo, você vem para esse aqui. Eu já mostrei esse livro em outros vídeos, N.T. Wright, O Novo Testamento e Seu Mundo. Por que ele é muito legal? Porque, principalmente se você for uma pessoa que gosta de ver imagens, figuras, etc., esse livro aqui é mais completo. E o custo-benefício dele está muito bom. Eu acho que eu comprei ele por R$114. Eu vi que ele acabou de relançar uma impressão, talvez agora esteja um pouco mais alto. Mas às vezes você consegue encontrar ele um pouco mais barato. E ele é todo colorido. Ele vai trazer toda a teologia do Novo Testamento também, ele vai comentar as cartas do Novo Testamento, mas ele tem uma seção, eu não lembro quantas páginas tem, 1000 e poucas páginas, mas dessas 1000 e poucas páginas, 600, 700 é só de panorama. Então, ele é igual uma introdução ao Novo Testamento, mas um pouco mais focado em panorama e com toda a questão das cores, dos mapas, etc. O próprio N.T. Wright, ele é mais focado na questão histórica mesmo do que na questão teológica em si. Então essa é a segunda recomendação que eu traria de uma introdução ao Novo Testamento, um pouco diferente da do Douglas Moo e do Carson, que é mais focado na teologia. E agora a terceira recomendação que eu trago, eu vou dizer assim, se você for comprar essa, compre ela à parte, ou seja, tenha uma das outras duas e compre essa daqui também, que é a Teologia Bíblica do Novo Testamento, do J.K. Bale, tá? Por quê? Porque o Bale, ele traz uma nova visão para o Novo Testamento, vamos dizer assim. Ele enxerga o Novo Testamento inteiro a partir de uma perspectiva escatológica. Então ele está olhando para o fim e ele enxerga o Novo Testamento a partir dessa visão escatológica. Ele vai fazer um apanhado teológico com uma perspectiva muito escatológica, o que pode abrir bastante o seu horizonte para entender o Novo Testamento. Por isso que eu diria que essa aqui, não compre ela isolada. Se você gosta dessa proposta ou está pensando nisso, espera isso aí faz sentido. Falando principalmente sobre o reino vindouro e etc., faz sentido você comprar essa aqui junto com uma das outras duas que eu mostrei ali. Então, se você está pensando mais na teologia do Novo Testamento, vá na do Douglas Moo, a primeira opção. Se você quer algo que vai ter teologia, mas é focado no panorâmico mais do que na teologia, vá na do N.T. Wright. E se você quiser algo para completar e ampliar ainda mais sua visão, compre junto a do J.K. Bale. Essas são as introduções que eu tenho para te recomendar sobre o Novo Testamento. Próxima opção é um livro voltado para o Antigo Testamento. Então, assim como a gente tem introduções ao Novo Testamento, a gente tem introduções ao Antigo Testamento. E eu estou trazendo essa aqui do Bruce Waltke, porque eu não tenho ela física, eu só tenho ela digital. Mas essa aqui é a melhor introdução ao Antigo Testamento que nós temos, ela também é da Vida Nova. E a mesma coisa que eu expliquei para o Novo se aplica aqui. Entre um panorama e uma introdução, é melhor você ir direto para uma introdução se você puder desembolsar um pouquinho mais. Claro que nada disso impede você de ter os dois, mas novamente uma introdução do Antigo Testamento, como essa do Bruce Waltke, ela já vai carregar 70% a 80% do conteúdo que você vai ter em um panorama também. E nesse cenário aqui, então eu falei sobre a introdução do Novo, introdução do Antigo, e agora eu quero apresentar um livro bônus que mistura as duas coisas, que é o comentário de uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, do J.K. Bale e do Carson. Qual que é a ideia disso aqui? É a ideia de pegar a parte teológica do Antigo e do Novo e colocar em um único livro. O que esses autores vêm trazer aqui
é nos mostrar como os escritores do Novo Testamento, eles fizeram uso de tudo que está no Antigo Testamento. Em outras palavras, como é que eles olharam para a teologia do Antigo e eles fizeram as suas formulações teológicas no Novo. Então, se você tiver uma teologia do Novo, uma do Antigo e isso aqui, você tem uma biblioteca teológica muito bem formada, tanto no sentido de contexto, contextual, do cenário, quanto no sentido de formulações teológicas dos escritores do Antigo e do Novo Testamento. Chegamos na penúltima sessão. Aqui eu quero falar sobre os outros livros, tá? E por último a gente vai falar sobre comentários bíblicos. Nessa sessão, os outros livros, eu trouxe alguns livros que eu acredito que precisam compor a sua biblioteca, mas não apenas isso. Eles podem servir tanto para consulta, como são livros que eu acredito que você precisa ler corrido. No meu outro vídeo sobre 7 livros que todo iniciante em teologia precisa ler, eu recomendei esse aqui, ó. Foi uma das recomendações, Introdução à Teologia Bíblica do Graham Goldsworthy, tá? Eu estou trazendo ele de novo aqui porque eu acho que você precisa conhecer esse livro, precisa ter ele na sua biblioteca. E ele é um ótimo custo-benefício para você conhecer teologia bíblica como um todo. Mas se você puder comprar um segundo, que também é de teologia bíblica, eu recomendo esse aqui, do Gerardus Voss, tá? É a mesma ideia, só que ele é muito maior, é mais completo. Eu só não trago ele mais vezes porque às vezes é difícil de achar ele para comprar. A editora Cultura Cristã parece que imprime remessas curtas desse livro, então elas vendem muito rápido e acaba sendo difícil às vezes de você achar ele para comprar. Por isso que eu geralmente recomendo esse aqui, tá? Mas se você conseguir achar esse aqui para comprar, é uma ótima opção. E os outros livros que eu estou trazendo aqui para você ler corrido, um em específico é esse aqui. Esse livro, ele traz uma mensagem sensacional e eu não achei mais nada que trate a Bíblia dessa forma. Ele se chama A Presença Relacional de Deus, tá? Ele é um livro que defende a ideia de que o tema da Bíblia é a presença de Deus no decorrer de todos os livros da Bíblia. Então ele vai passar por cada livro, de Gênesis a Apocalipse, mostrando que a presença de Deus é o tema central em toda a Bíblia, basicamente. E eu não conheço nenhum outro livro que faça isso. Então ele acaba sendo um livro muito bom de consulta, porque você pode ler livro por livro da Bíblia, mas não apenas isso, e sim ele é uma consulta em um tema bem específico, a presença de Deus no decorrer de toda a Bíblia. Eu recomendo fortemente que você leia esse livro completo e que você tenha ele como um livro de consulta na sua estante. O outro eu já mostrei no meu vídeo de tipologia, que ele também é um livro de toda a Bíblia. Ele é a tipologia do começo ao fim da Bíblia, do James Hamilton. Inclusive, ó, eu já deixei todas as minhas marcações da quantidade de conteúdo que você acha aqui. Lembrando que todos esses você vai encontrar o link de compra aqui embaixo. Você precisa de um bom livro de tipologia. E se você não sabe o que é tipologia, clica nesse link aqui e assiste o conteúdo sobre tipologia para você entender o que eu estou falando. E se você puder, com certeza, compre esse livro, porque ele é essencial para a sua biblioteca. Não existe outro livro de tipologia melhor do que esse. E por último, a última recomendação que eu tenho no livro Os Outros, antes da gente ver os comentários bíblicos, é uma teologia focada em Paulo, tá? A gente tem vários desses livros na internet, mas eu vou trazer um que eu achei muito completo e é um lançamento recente da Thomas Nelson. E eu achei muito boa a linguagem, eu gosto demais do Douglas Moo. Então ele vai trazer um panorama completo sobre Paulo e toda a sua teologia, e é um excelente custo-benefício. É esse livro aqui, um livro de capa dura, tá? Páginas amarelas, quase 800 páginas, e está na média de 70 a 80 reais também. É um livro sobre a teologia de Paulo e suas cartas. Então ele vai falar sobre toda a história de Paulo, é um panorama geral sobre Paulo e toda a sua teologia. É o tipo de livro que você tanto consegue ler corrido, sem nenhum problema, como ele vai te servir muito para consulta sobre Paulo. Ele tem comentários sobre todas as cartas paulinas aqui dentro. Então são os 5 livros da categoria Outros que eu trouxe. E agora a gente vai ver, finalmente, os comentários bíblicos. Chegamos na nossa última parte, os comentários. E eu sei que está todo mundo esperando por essa parte aqui, porque comentário é aquele tipo de coisa que mais tem em biblioteca teológica, né? Mas vamos lá. Eu preciso te esclarecer uma coisa antes. A gente tem tipos diferentes de comentários no Brasil. Você tem comentário exegético, expositivo, textual, histórico-cultural e a lista aumenta. Mas os principais, os 2 principais que você vai encontrar, e assim de forma exponencial, mais do que os outros, são comentários
exegéticos e comentários expositivos. Inclusive, esse aqui você já deve ter visto em vários lugares, né? Estou trazendo aqui o de Romanos. Eu não estou trazendo para recomendar, mas eu estou trazendo para comparar com um outro. Você já vai entender o que eu quero dizer com isso. Então isso aqui é um comentário expositivo de Romanos. Quem escreveu ele foi Hernandes Dias Lopes. Na verdade, o pastor Hernandes, o reverendo Hernandes, ele escreveu comentários de Gênesis e Apocalipse, de todos os livros da Bíblia. O que é um comentário expositivo? O que vai acontecer num livro desse é que você vai ler as primeiras 50, 60 páginas e o autor do livro, ele vai te inserir no contexto do livro que ele está comentando. No caso aqui, Romanos, então ele vai te inserir em Roma. O que você vai aprender? Você vai aprender a cultura de Roma, quem que escreveu essa carta, para quem que escreveu, por que escreveu, que ano escreveu, quais eram as motivações, como é que a cultura afetava Roma, que tipo de autoridade existia sobre Roma, governo, como é que a cultura afetava a igreja, era uma igreja só, quantas igrejas, quem plantou, quem cuidava e por aí vai. Esse é o cenário de Romanos, tá? Depois disso, ele vai ler capítulo por capítulo e versículo por versículo, porque o objetivo dele é te explicar qual que é o significado daquele capítulo e daquele versículo diante do cenário que ele já montou. Só que em meio a tudo isso, ele vai trazer ilustrações, ele vai trazer aplicações, para que seja fácil você pegar um comentário desse, pegar o texto bíblico, juntar as duas coisas e transformar isso numa pregação, num estudo, num ensino. Por isso que eu falei lá no começo que Bíblia de estudo não tem muito sentido, porque você pode comprar um comentário expositivo da Bíblia toda, por exemplo, e é muito mais completo do que uma Bíblia de estudo. E aí, junto com isso, você só compra uma Bíblia e vê os dois juntos, entende? Então é isso que vai acontecer. Isso aqui vai te servir para você entender tudo isso. E em meio a tudo isso, ele traz essas ferramentas, ilustrações e aplicações que vão te ajudar a trazer tudo isso para uma pregação, para um ensino prático no dia a dia, para que você não fique focado apenas no cenário, porque a nossa tendência é ler e ficar focado apenas no que aconteceu. Ah, entendi tudo, tá bom, mas o que isso significa para nós hoje? O comentário expositivo vai trazer esse trabalho junto, tá? E qual que é a minha recomendação de comentário expositivo? Se você não tem nenhum ainda, não compre comentários de livros individuais. Por quê? Porque você vai acabar comprando, por exemplo, um comentário de Isaías e no outro dia você vai querer pregar em Ezequiel. Só que você não tem comentário de Ezequiel. E você vai ter falta de material. Então faça o seguinte, compre um comentário que é da Bíblia toda. Você tem algumas opções. Tem um comentário do MacArthur. Eu não tenho nenhum deles físico aqui, tá? Mas eu vou falar de algumas opções. Tem um comentário do MacArthur. Mas o melhor de todos é um comentário da Vida Nova. Ele tem 3.000 e poucas páginas, é um comentário da Bíblia inteira, e ele custa em torno de R$ 200, mais ou menos, talvez um pouco mais. Eu vou colocar uma foto dele aqui do lado e o link de compra aqui embaixo. Então, se você for comprar um comentário expositivo, compre esse comentário bíblico aqui, o comentário da Vida Nova. Você vai ter comentários de versículo por versículo da Bíblia inteira, conhecendo todo o contexto da Bíblia e que vai te ajudar na leitura de qualquer um dos textos bíblicos. Esse é um comentário expositivo, tá bom? E aí, como esse comentário da Vida Nova, como um todo, ele não vai te apresentar tudo de todo o universo, eu quero recomendar 2 comentários que você pode comprar junto para acompanhar a leitura dele, que também são da Vida Nova, inclusive são bem parecidos. Esses eu tenho físico. São esses 2 aqui. São idênticos, inclusive você pode comprar os 2 juntos. É o comentário histórico-cultural da Bíblia, a versão do Antigo Testamento, e a versão do Novo Testamento. Então, o que eles vão fazer? Eles vão te dar mais detalhes, inclusive a ideia é que eles sirvam como uma ferramenta para acompanhar esse comentário que eu acabei de recomendar da Vida Nova. Eles vão te dar ferramentas extras para você se aprofundar ainda mais no contexto histórico do Antigo e do Novo Testamento. Eles auxiliam como se fosse um complemento a mais, principalmente focado na questão histórico-cultural desse comentário que eu acabei de apresentar aqui. Então você vai ter um expositivo completo, que vai fazer com que você entenda todo o texto, e esses 2 aqui vão fazer com que você se aprofunde ainda mais em questões históricas e culturais de todas as passagens bíblicas. Por último, nós temos os comentários exegéticos, que são os queridinhos dos teólogos. Qual que é a diferença de um comentário exegético para um expositivo? Além do tamanho, né, que eu já mostrei que o tamanho é bem diferente. Você tem algumas diferenças. Por exemplo, geralmente dentro dos comentários exegéticos você vai encontrar discussões teológicas. Então, posicionamentos defendendo o porquê que foi Paulo que escreveu determinada carta e o outro não, ou porquê que é essa data mesmo e não é outra, e assim por diante. Os embasamentos teológicos nos comentários exegéticos são muito mais profundos. Tanto que um pedaço de introdução, se você pegar um comentário exegético de Romanos, por exemplo, só para comparar
com aquele do Hernando Dias Lopes, enquanto o do Hernando Dias Lopes vai ter uma média de 60 páginas de introdução, um exegético vai ter 200, por exemplo. Porque ele mostra um prisma de análise teológica muito maior. Esse comentarista pensou que a carta fosse escrita em tal data, esse aqui pensou que fosse em tal data, esse aqui apresentou esse contexto, aquele ali, aquele outro. No fim das contas, ele faz um catado de tudo aquilo e diz assim, eu afirmo que é isso, por exemplo. Só que, além disso, quando ele começa a entrar no texto, é daí que vem a palavra exegético. A pesquisa que é feita, ela não é apenas para te explicar o significado do texto. Ele vai explicar o significado do texto, mas ele vai muito além. Ele vai olhar direto para o texto grego, palavra por palavra, e não mais versículo por versículo. E aqui você vai encontrar os desdobramentos dos tipos de conjugações, dos tipos de declinações, tipo de sujeito, como é que aquela palavra significou em outro lugar, que implicações teológicas isso traz e assim por diante. Então a gente está falando sobre algo muito mais denso e mais profundo. É um nível de trabalho exegético. É destrinchar o texto como se eu estivesse cortando um animal no meio e eu estivesse olhando cada víscera dele e entendendo como cada uma delas funciona, como a medicina ou a veterinária fazem com os animais, né? Então essa é a diferença de um comentário exegético para um comentário expositivo. O que eu aconselho sobre comentário exegético? Você pode comprar? Claro que você pode comprar. Agora, você precisa minimamente ter uma noção de que nível do uso do grego que vai ter dentro daquele comentário, senão você não vai conseguir ler. Então, por exemplo, ó, dentro dessa coleção aqui da Vida Nova, eu mostrei dois, Coríntios e Gálatas. Se você pegar esses dois aqui, Corinto, uma pessoa consegue ler, por mais que seja maior, tá? Gálatas é menor. Mas por causa do nível de grego que cada um dos autores usa, esse aqui do F.F. Bruce, ele usa tanto grego que uma pessoa não consegue ler se ela não souber grego. E esse aqui, por mais que você não saiba grego, o nível de facilitação que o Gordon Fee traz nesse comentário faz com que mesmo uma pessoa que não saiba grego, ela pelo menos entenda 70%, 80% do livro. Então, se você for comprar um exegético, o ideal é que você tenha uma noção de que nível de grego existe por trás. Hoje, no Brasil, os melhores comentários exegéticos que a gente tem são dessas capas aqui, da Vida Nova, eu tenho vários deles, e da Shed, tá? Que são esses de capa preta. Você vai encontrar os da Shed todos com capa preta, e você vai encontrar os da Vida Nova todos com esse tipo de capa aqui. Essas são as duas melhores opções que nós temos, tá? Eu tento ter todos das duas opções, apesar de ser um pouco caro, mas a gente está falando do que um teólogo mais usa no seu trabalho. São exatamente esse tipo de material aqui. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo. E se você quer ver mais vídeos desse tipo, comenta aqui embaixo também e me explica o que mais que eu poderia te ajudar na teologia, na formação da sua biblioteca, ou que possíveis dúvidas que você pode ter em meio a tudo isso. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, isso ajuda muito o canal. Se você ainda não segue, segue aqui o canal, caso você queira aprender mais sobre teologia, e ativa o sininho, porque assim você sempre vai receber os meus vídeos. Te espero no próximo vídeo, Deus te abençoe.